Fala galera, beleza? Então nesse caso eu já vou estar primeiramente explicando o porquê do título do vídeo e fica aí uma dica. Então tá aí quase um dente de ouro, eu já vou explicar o porquê. Então no caso este dente aqui, esse senhor dente, ele tem mais ou menos o tamanho dele acho que dá quase 2 centímetros, certo? O que acontece? Esse dente é um dente supranumerário. Então aqui no raio-x, como vocês podem ver, raio-x não, na verdade isso aqui é uma tomografia computadorizada digital 3D, que foi solicitado por conta deste dente. Então esse é um dente supranumerário e ele estava incluso, como vocês podem ver aqui. Incluso é quando o dente ele não sai para fora, ele fica por baixo. Às vezes a pessoa passa a vida toda e nem sabe que ele está lá. Então se não surgir nenhuma necessidade, às vezes acaba nem descobrindo que você tem um dente desse e também não traz prejuízo nenhum para a saúde e tal. Mas o que acontece? Quando eu fui colocar aparelho, foi solicitado a radiografia panorâmica, que no caso seria algo semelhante apenas a essa parte de cima aqui. Então através dela se constatou que se tinha esse dente supranumerário. E qual é o problema disso? Como eu vou colocar o aparelho, os dentes vão começar a se movimentar, ou seja, eles estão tortos e com a colocação do aparelho, eles vão começar a se movimentar a sua raiz, que é esse o procedimento que acontece quando se coloca o aparelho. Então, havendo esse dente supranumerário que está aqui, o que acontece? Se se movimentar e acontecer da raiz destes dentes normais aqui que estão em cima encostarem neste dente que é o supranumerário, corre o risco dele absorver a raiz do dente. Ou seja, então se encostar pode acontecer que você perda outros dentes, porque ele vai acabar matando a raiz do outro dente. Então era preciso remover esse dente. Então daí a questão do título quase um dente de ouro, pelo seguinte. Então eu fui atrás de procurar fazer a remoção deste dente. Então no caso, aonde eu iria colocar o aparelho, indicou, procure um dentista especialista em bucomaxila. Seria um cirurgião dentista especializado nestes casos, que é quando o dente está na maxila ou tipo assim, ele sai no céu da boca. Então existe uma área específica dos dentistas que seria bucomaxila. Então aqui, ó, o que acontece? O primeiro dentista que eu fui, ele era um cirurgião bucomaxila. Era um cara bom mesmo, altamente indicado e tal. E o primeiro valor que eu tive foi esse daqui, ó, R$1.200. Então ele me falou que era complicado e tal, que tinha era um procedimento que não era assim qualquer um que fazia, e me passou esse valor, R$1.200, depois que ele teve esse exame. Primeiro ele pediu para eu fazer esse exame, que me custou R$200, e ele pediu esse valor para fazer a extração deste dente, certo? Mas pesquisando na internet, o que acontece? O valor que ele me passou está muito acima do que seria uma média nacional. Então tudo que eu pesquisei ficou entre tipo 350 e 650 reais, mas 1.200 seria um exagero. Então eu fui em outra clínica que foi indicado outro médico. Só que dessa vez a indicação foi que de um médico dentista cirurgião, ou seja, cirurgião dentista. Esse me cobrou 330 e falou que também faria o procedimento. O que acontece? Esse médico ele também é capacitado, ele faz cirurgias de dentes inclusos e tal. Mas esse tipo aqui, bucomaxila, ele fez uma especialização específica para esse tipo de caso. Então eu não poderia nem comparar, tipo assim, nossa, esse cobrou 1.200, esse cobrou 330. Porque esse fez uma especialização neste tipo. Esse talvez ele faria o procedimento da mesma forma, sem problema algum. Só que ele não tem especialização. Então não dava para comparar este com este, o primeiro com o segundo. Então eu procurei novamente outro dentista. Então eu encontrei outro cirurgião bucomaxila, também um excelente médico,
com muitas indicações, e esse por sua vez me cobrou 550. Ou seja, entre esse primeiro e esse terceiro não tem distinção alguma, os dois são especializados em fazer esse tipo de extração. Só que acontece, um me cobrou o que seria menos da metade do valor. Então, no caso, fica a dica. Quando é negócio de dente, não vai no primeiro e já fecha, tipo assim, fecha o negócio, ou fulano cobrou tanto para fazer um procedimento dentário. Faça um orçamento dentário, faz orçamento, vai em outro. E também leve em consideração isso, médicos de mesma especialidade. Então, entre esse primeiro e esse segundo, o terceiro seriam ótimos médicos. Esse terceiro, esse segundo aqui, que cobrou 330, provavelmente ele também conseguiria fazer o procedimento, mas aí seria um risco a assumir. Por exemplo, se alguma coisa desse errada, e daí me questionariam pelo seguinte: você procurou um dentista cirurgião mesmo, todo mundo te indicando que você precisaria passar por um bucomaxila. Então, por isso eu optei por esse daqui, que seria um valor que estava dentro da média. Então, no outro vídeo eu estou falando a respeito do procedimento, quanto tempo levou e passando algumas dicas. Então, essa seria a informação deste vídeo. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos do tipo. Falou?